Olá, você é muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. E eu trago para você a palavra bíblica de Filipenses 2, os versículos 10 a 11, que nos dizem assim: Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus permita também que este culto lembre desse nome de Jesus, a esse Jesus que nós somos convidados e chamados a dobrar os nossos joelhos, a adorar, a servir, a ouvir. E assim nós celebramos este culto em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora eu te convido a deixar o que você está fazendo e juntos podermos falar com Deus em oração. Oramos. Deus amado, eu te louvo, te agradeço por nossa vida, te agradeço pela oportunidade de mais uma vez podermos celebrar culto, de mais uma vez podermos ouvir a respeito da tua palavra. Diante de ti, ó Deus, também dobramos os nossos joelhos e te adoramos. Diante de ti, dobramos os nossos joelhos e confessamos que somos pecadores, somos falhos e carecemos da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Diante de ti, ó Deus, nós pedimos que tu abençoes este culto, que tu abençoes a tua palavra que aqui será pregada, anunciada, que tu possas abençoar o falar e o ouvir dessa tua palavra. Que nós possamos aprender com ela e também colocá-la em prática. Oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para ouvir o hino e também ouvir a história bíblica das crianças. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje queremos aprender mais um pouquinho sobre Jesus. Pois bem, aqui do meu lado está a Vitória. Tudo bem, Vitória? Sim, e com você? Tudo certo, Vitória. Então vamos lá. Como é que você fica quando tem uma data especial se aproximando? Tipo, seu aniversário, a Páscoa, Natal, essas datas especiais. Como é que você fica? Eu fico muito ansiosa. Muito ansiosa? E o que mais? Feliz. Feliz? Pois bem. E você está ansiosa pela segunda vinda de Cristo? Sim, tô muito ansiosa. Tá muito ansiosa? Então tá bom. Pois é. Era uma vez um velhinho chamado
Simeão. Simeão era muito fiel a Deus e esperava a chegada do Messias. Pois bem, Deus tinha prometido a ele que ele ia conhecer o Messias antes dele morrer. E uma noite, ele não conseguia dormir. Ele se virava de um lado para o outro na cama e não conseguia dormir de jeito nenhum. Foi então que ele percebeu que algo estava acontecendo. E ele ficou pensando, será que isso tem a ver com a vinda do Messias? Sim, e ele estava certo. O Salvador nasceu. Simeão continua à espera, levando a sua vida tranquila como sempre. Todas as manhãs ele ia ao templo para orar. Certo dia, chegando ao templo, ele se lembrou da promessa que Deus havia feito para ele. Você verá o Messias antes de morrer. E ele sabia que isso estava bem perto de acontecer, porque ele já estava bem velhinho. E um dia, ao entrar no templo, viu um casal com um bebê sendo apresentado, como de costume naquela época. E Simeão, vendo aquela cena, ele imediatamente o reconheceu. E ele pensou, este é o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Com todo cuidado, Simeão pegou aquela criança no colo. E então olhou para aquele bebê com ternura e disse, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste a mim. Já posso morrer em paz, pois eu já vi com os meus olhos o Salvador. E assim ele devolveu aos seus pais e voltou para sua casa, sentindo-se muito feliz e com alegria, dizendo, valeu a pena esperar. Minhas velhas mãos seguraram o Messias. Assim como foi importante a espera de Simeão para conhecer o Messias, também é importante para nós estarmos esperando a volta de Cristo, para que possamos estar preparados para que quando Cristo volte, crianças, nós precisamos aceitar Ele como nosso único Salvador na vida, pois foi Deus que entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós e por nossos pecados. Assim, dessa forma Ele nos amou. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou
grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Compartilho com você a palavra bíblica de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 11, que nos dizem assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui a nossa leitura. Que a graça de nosso bom Deus conceda agora um bom refletir a respeito da palavra dele. Quero convidar a essa reflexão ouvindo uma pequena história que nos diz assim: que certo dia um jovem índio chegou perto do seu vô para pedir um conselho. Momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem e, tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou fundo nos olhos do seu neto e então disse: Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem então continuou olhando, surpreso, e o avô continuou: Várias vezes lutei contra meus sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de uma maneira reta. Mas o outro é cheio de raiva. A coisa mais insignificante já é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e por isso ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim,
pois ambos tentam dominar o meu espírito. Aquele jovem então olhou intensamente nos olhos do seu vô e perguntou: e qual deles, vô, vence? Ao que o avô então sorriu e respondeu: aquele que eu alimento mais frequentemente. Essa história, essa fábula, tem muito a nos ensinar. Somos cristãos, cristãs, mas eu tenho a sensação que, muito frequentemente, nós alimentamos o lobo da raiva com grande facilidade. Parece que aquele nosso velho homem, aquela nossa velha criatura, insiste em nos fazer andar em desacordo com a vontade de Deus. E nesse sentido, a gente é convidado a refletir sobre a palavra que nós há pouco ouvimos de Colossenses. E nesse texto de Colossenses, o apóstolo Paulo explica como deve ser o verdadeiro comportamento cristão. Ele usa a expressão revestir-nos de nosso novo ser, aceitando a Cristo e considerando a natureza terrena como morta. O nosso comportamento moral e ético deve ser transformado, deixando Cristo moldar a nossa vida de acordo com aquilo que condiz a um cristão, a uma cristã. E olhando para essa fábula, eu pergunto para você: qual lobo você tem alimentado mais na sua vida? Se já ressuscitamos com Cristo, carregamos na carne a batalha entre o velho e o novo homem, entre a velha e a nova criatura. Por natureza, nós somos propensos a buscar as coisas que são deste mundo, caminhando como era o nosso costume e assim vivendo de modo como éramos quando filhos da desobediência, usando as palavras do nosso texto, em resposta às propostas do velho homem. Paulo, então, nos exorta a definir como prioridade a busca pela comunhão íntima com o nosso Criador, buscando as coisas que vêm lá de cima, buscando anular e mortificar a ação que a velha natureza exerce em nós, buscando manifestar a vida que há em nós por Cristo Jesus. E assim nós precisamos aprender a alimentar essa nova natureza, encher dela a nossa mente, agindo em detrimento ao velho homem de tal forma que não sirvamos ao pecado. E para a gente poder buscar as coisas que vêm do alto, como sugere o texto, Paulo indica a nós alguns passos para seguirmos. O primeiro deles é pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas de Deus. Manter o foco nas coisas que são do alto. Há momentos que passamos por dificuldades, que nos sentimos desanimados, e nesses momentos é preciso mudar o foco do nosso pensamento. Às vezes tomar uma certa atitude não é fácil, porque tentamos sempre voltar aos nossos pensamentos e aquilo que nos desanima, e às vezes até nos fazemos de coitados. Manter o pensamento nas coisas do alto nos ajuda a vencermos o desânimo, vencermos o sentimento de derrota, as dificuldades. Precisamos assumir a posição para a qual Cristo nos conquistou. A de sermos, sim, vitoriosos a partir de Jesus Cristo. Com Ele podemos superar dificuldades, superar o nosso desânimo. Cristo restaura a nossa dignidade como pessoa, dá alegria de viver, dá sentido para a vida e, acima de tudo, restaura o nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado pelo pecado. Pensar nas coisas do alto significa se esforçar para colocar as prioridades de Deus em prática no dia a dia.
Uma outra questão que Paulo nos lembra é mortificai os vossos membros, no versículo 5. Precisamos nos esforçar para inutilizar a força do pecado. As atitudes da velha natureza do cristão devem morrer, para que ele deixe de agir conforme fazia antes e entregar totalmente, inteiramente a nossa vida a Jesus Cristo. Paulo destaca até aqui alguns pecados, coisas que desagradam a Deus, e ele destaca que a gente precisa deixar isso, praticar algo diferente. Como cristãos, precisamos ler, estudar a palavra de Deus, porque ela vai nos ajudar a crescer e a encontrar sabedoria para agir, para deixar essas ações da velha criatura e agir em conformidade com aquilo que Cristo nos ensina. É a palavra de Deus que nos ensina que o velho homem, que a velha criatura, não pode mais dirigir as nossas atitudes, pois com Cristo nos tornamos nova criatura e assim temos que andar segundo a vontade de Cristo. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta de seus propósitos. Por isso precisamos andar com Deus, confiar a nossa vida a Jesus Cristo. Ainda um terceiro ponto que Paulo destaca nos versículos 8 a 10, vestir-nos do novo. Vestir-vos do novo, ele diz. Paulo estava rogando aos cristãos a permanecerem verdadeiramente coerentes à sua confissão de fé. Deveriam se livrar da vida velha e revestir-se de uma nova natureza dada por Cristo. E será que nós temos permanecido fiéis ao compromisso que um dia assumimos com Cristo? Será que muitas vezes não acabamos mentindo, muitas vezes espalhando fofocas, espalhando boatos, muitas vezes nos deixamos levar, acabamos cometendo esses pecados que Paulo relata ali, ou outros ainda? Revestir-vos do novo homem, da nova criatura, significa que a sua conduta deve estar de acordo com a sua fé. Se você se diz cristão, então precisa agir como tal. E ser cristão significa mais do que tomar boas decisões e ter boas intenções. Significa tomar atitudes diferentes, atitudes certas, pautadas na palavra de Deus. O Evangelho chegou até nós para que conhecêssemos o eterno alvo que devemos alcançar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, conforme Mateus 22, 33 e seguintes. Paulo diz que quem vive para Cristo, pensando nas coisas lá do alto, crucifica o seu eu, aquele velho homem, aquela velha criatura. E assim Cristo passa a viver nele, de modo que o novo passa a ser gerado nele. O novo ser passa a ser gerado. Assim, damos ação e espaço para a ação do Espírito Santo de Deus, para que ele possa operar em nós, cooperar, transformar, regenerar, dar novos valores, frutos com amor, paz e assim por diante. E para finalizar essa reflexão, é preciso nos fazer algumas perguntas. O que combina com a minha vida de fé? O que combina com a minha vida de fé? Charles Seldon, um clássico da literatura evangélica, ele lança uma pergunta prática em seus passos. O que faria
Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Deus deseja que Cristo tome forma em nós. Lembramos que somos seus discípulos e estamos em constante aprendizado. Somos chamados a pensar, a agir diferente, mas semelhantes ao seu jeito de pensar e agir conforme Cristo. Jesus nos ensina a pensar a fé de uma forma dinâmica. E para isso precisamos nos questionar. Como nós inserimos luz do Evangelho no nosso meio, onde a gente vive e convive? Como estamos sendo sal da terra, tempero na vida das pessoas e deste mundo? Como cristãos, cristãs, que sabor eu tenho dado na minha vida e na vida dos que eu encontro pelo meu caminho? E assim como na fábula inicial que eu contei, onde ganha a briga daquele lobo que é alimentado com maior frequência, também em nossa vida de fé vai ganhar o velho ou o novo homem, a velha ou a nova criatura. Isso depende de qual deles nós vamos alimentar melhor, qual deles nós vamos alimentar com maior frequência. Tem uma frase que é atribuída a Lutero que diz: eu pensei que o velho homem, o meu eu, tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É algo constante, é algo diário. Eu te pergunto, qual destes você tem alimentado com maior frequência? A nova ou a velha criatura? Que tipo de cristão você, que eu, temos sido? Aquele que dá sabor na vida das pessoas ou aquele que tem prazer em deteriorar a vida do outro? O meu foco está nas coisas lá do alto ou somente aqui deste mundo? Que Deus nos conceda em nossas escolhas muita sabedoria, pois elas determinam também o nosso ser, o nosso viver cristão. Que Deus assim cuide de ti, te abençoe, te oriente. Amém.
mais uma vez orarmos juntos. Deus amado, te louvo, te agradeço mais uma vez por este culto. Te agradeço pela vida de cada pessoa que acompanha esse culto neste momento. Te louvo e te agradeço por tua palavra aqui pregada e anunciada. Perdão, Senhor, pelas vezes onde nós não olhamos para as coisas tuas, para as coisas do alto. Deixamos nos influenciar pelas coisas deste mundo. Nos maravilhamos com as coisas deste mundo e esquecemos de ti e da tua orientação. Ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos o nosso foco. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme aquilo que tu nos ensinaste. Dá-nos um viver diferente, um viver que traz luz, a tua luz, que é sal neste mundo e dá sabor diferente nesse mundo. Ajuda-nos a viver de uma forma a darmos bom testemunho ali onde nós convivemos. Que nós realmente sejamos cristãos e cristãs verdadeiros, conforme aquilo que Cristo nos ensina. Assim eu também te peço, ó Deus, que tu possas estar com cada um que agora nos ouve, nos acompanha, que tu possas abençoar o dia de hoje, que tu possas abençoar esta semana, que tu possas cuidar também de pessoas que estão passando por dificuldades na sua vida, que tu sabes e conheces também muito bem. Tudo, ó Deus, confiamos nas tuas bondosas mãos, sabendo que tu sabes e também tens o melhor para nós. Assim oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que sobre ti Ele levante o seu rosto e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.